Olá, muito bom dia. Hoje é 21 de dezembro de 2023. Estamos já caminhando aqui para o finzinho do ano e esse é o nosso último episódio da primeira temporada do programa Curitiba Raiz. Esse programa que se propõe a trazer de volta para os curitibanos o orgulho de ser curitibano. A gente tem tanta história bonita na nossa cidade, a gente tem tanto orgulho, de fato, de algumas coisas na nossa cidade, outras se perderam, mas a gente vai falar ao longo dos próximos episódios, das próximas temporadas, até trazer possíveis soluções, trazer planejadores urbanos aqui para conversar conosco sobre como a cidade pode caminhar para continuar sendo um exemplo para o Brasil e para o mundo. Mas os parques da cidade, que são o tema do programa de hoje, são ainda um grande motivo de orgulho para os curitibanos. Os turistas que vêm para a cidade adoram, viraram pontos de encontro de curitibanos, mas também cartões postais da cidade. E é por isso que a gente escolheu esse tema para finalizar a nossa temporada. Falar dos parques de Curitiba, como começaram, como começou essa ideia e como ela seguiu adiante, através de quem, de quais gestores, quem deu valor à arborização urbana e à preservação de áreas verdes dentro da cidade de Curitiba. Eu sou a Cristina Grêmio, você já me conhece, né? Eu sou jornalista, trabalho aqui em Curitiba há muito tempo, sou curitibana raiz, uma parte da minha carreira eu passei fora, né? 6 anos eu passei fora do Paraná, mas eu sou jornalista há 33 anos, a maior parte deles aqui na cidade. Conheço de cabo a rabo 75 bairros, a história de muita coisa da cidade, inclusive de vários dos parques que surgiram aí ao longo das últimas décadas. E eu tenho a companhia do Germano Vieira, que também é jornalista, mas é um pesquisador de meio ambiente, um apaixonado por essa área. Então hoje o programa vai ser muito mais teu do que meu, hein, Germano? Vamos ver, Cris. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Obrigada. Então, só enfatizando que esse programa está sendo transmitido simultaneamente para todos os meus canais, YouTube e Rumble, todos os meus canais de vídeo, e também para algumas das minhas redes sociais. A gente transmite em paralelo, além do YouTube e do Rumble, para o LinkedIn, Getter e Twitter, atualmente chamado de Rede X. Então, agradeço demais a audiência de quem está em qualquer dessas redes, pedindo sempre para quem não for inscrito no meu canal no YouTube, que procure o canal Cristina Grêmio no YouTube, inscreva-se, deixe acionado o sininho das notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo publicado aqui. Claro, se puder deixar o like, fazer um comentário, isso melhora o algoritmo, também nos ajuda a saber se você está gostando da programação e dos conteúdos que a gente traz aqui. Germano, Parques de Curitiba. E tudo começa pelo passeio público, que é o nosso parque mais central, mas na época em que ele surge, em 1885, era um banhado, era um pântano, que já incomodava aquela cidade que tinha se estendido um pouquinho para além ali do Largo da Ordem e não gostava daquele brejo no meio da cidade. Os mosquitos, o mau cheiro, o nosso Rio Belém, que se espalhava por aquela região, que hoje é muito central, né? Então, foi uma solução urbana já inovadora na época, que deixou para a gente um legado. Com relação à arborização e à floresta, então o historiador Simon Schama tem um livro maravilhoso chamado Memória e Paisagem, que traz a história da valorização da floresta, que surgiu na Alemanha, né? Quando o rei alemão de 1500 e pouco, eu não vou me recordar exatamente o nome. Mas é século XVI ali. Século XVI. Então, ele consegue fazer a unificação da Alemanha e ele Nem existia Curitiba nessa época. Vamos lembrar que a fundação de Curitiba é século XVII, já no final, 1693. Então, a gente está pensando lá atrás como surgiram os parques. E ele queria recompensar os seus guerreiros, né, os seus apoiadores, os nobres, que ajudaram ele a fazer a unificação da Alemanha, e ele pergunta para os assessores, né, para o meu mais nobre guerreiro, eu quero dar a melhor área. Qual que é a minha melhor área? E eles não sabiam. Os assessores dizem, mas rei, nós não sabemos. Mas como não sabem, né? Eu não sei quanto dinheiro, quanta riqueza eu tenho. Eu falei, não, o que precisa fazer? Nós precisamos fazer uma contagem florestal. Um levantamento, né? Um levantamento florestal, para saber quantos carvalhos, quantas nogueiras, quantas frutíferas tem em cada região. E o rei manda fazer o levantamento. E é o primeiro levantamento florestal da história. Então, ele passa a saber exatamente
quanta riqueza, né? Quantas árvores. Provavelmente mediram a área. Exatamente. E dentro daquela área, quantos espécimes então, de cada ele sabia planta. quantos carvalhos ele tinha, porque naquela época, né, você usava a madeira para construção, para os barcos, para a navegação, para o comércio. As guerras eram dadas muito com navios, né? Então ele mandou fazer esse levantamento. Provavelmente também não existia uma especialidade dentro da botânica e tal para fazer esse tipo de trabalho. Mas foram surgindo também os especialistas. Exatamente. Tanto é que a escola de engenharia florestal, ela inicia na Alemanha. Ela começa... a marcenaria, os alemães são todos muito... Precursores. Precursores. Trabalham com a madeira, tratamento de madeira, essa coisa toda. E depois, né, alguns anos depois, devido às guerras e à movimentação na Inglaterra, o rei inglês faz um levantamento, né, porque ele estava entrando em guerra, eles tinham perdido muitos navios, e ele descobre que ele só tem 10 mil carvalhos na Inglaterra inteira. E ele monta um programa de reflorestamento de carvalhos na Inglaterra e começam já a olhar no Novo Mundo a questão da importação de madeiras para construir os navios de guerra. E na Inglaterra também surge um grande parque urbano que é precursor do Central Park nos Estados Unidos. Então, a nobreza inglesa, gostava muito de caçar. E eles preservavam áreas bem cuidadas, que dão origem aos jardins ingleses, que eram as áreas de caça da nobreza. Quando as cidades começam a se desenvolver, eles querem deixar áreas dentro das áreas urbanas, porque aquilo é muito bonito, traz uma paz, as pessoas passeiam, já vinham do conceito da nobreza de ter essas áreas de passeio, né, de aproveitamento. E o primeiro parque urbano mundial surge na Inglaterra, né, que é o... Eu vou pegar o nome aqui para não errar. Que a gente sempre esclareço, nós não somos historiadores, a gente pesquisa, nós somos curiosos, nós somos jornalistas, obviamente temos essa rotina por hábito de pesquisar assuntos, de buscar informações, de confrontar dados, né? O Victoria Park vem em 1845, seguido do Birkenhead Park, também em Birkenhead, na Inglaterra, em 47. E depois já começa o Central Park, o Boston Common, que é de antes, mas era uma fazenda que ficava no meio da cidade, então não era um parque urbano. Aí vamos puxar a sardinha para nossa brasa aqui de novo e pensar como deve ter acontecido, porque nessa época não tinha internet, né, pessoal? Não tinha Google, não dava para pesquisar lá qual é o primeiro parque urbano, como surgiu, quem é o historiador, qual é o livro, né? Mas as informações circulavam através das pessoas que viajavam. E o Brasil era governado por Dom Pedro II, que era um grande viajante, um curioso de muitas áreas. Ele traz cinema, ele traz fotografia, a primeira máquina fotográfica, ele traz muitas coisas para o Brasil e traz conhecimento dessas viagens. Obviamente que Dom Pedro II ou outros do Império Brasileiro na época viajaram e foram vendo o que surgia na Alemanha, o que surgia na Inglaterra, e dentro do possível, com as limitações aqui que tinham, obviamente trazendo isso para os governos locais, porque vamos lembrar, Dom Pedro II esteve no Paraná, já prometi que um dia a gente faz um episódio do Curitiba Raiz só sobre a viagem do Dom Pedro II ao Paraná, que eu tive muito orgulho na época que eu era repórter de TV, de propor esse projeto, e na RPC nós fizemos uma série de programas Meu Paraná, e eu refiz todo o percurso de Dom Pedro II no Paraná. Ele visitou 15 cidades, se não me engano, chega por Paranaguá, passa por Curitiba, vai para a região metropolitana e vai até Castro, Palmeira, ali aquela região. Mas é bem na época, coincidentemente, que o parque do passeio público surge, quer dizer, Dom Pedro II vem em 1882 para Curitiba, para o Paraná, e em 1885 Curitiba ganha seu primeiro parque, que é o passeio público. Então, é curioso a gente pensar como que pode ter vindo a ideia, de onde pode ter surgido a conversa. Financiado pelos grandes ervateiros da cidade. Que já foram tema de programas de episódios anteriores. O ciclo da erva mate, a gente já falou aqui, o ciclo depois que veio da madeira, da própria madeira. Fontana e o Barão do Serra Azul. Barão do Serra Azul, meu ídolo. O Ildefonso Corrêa. Então a gente descobriu aqui, relembrando a história do passeio público, que o Barão do Cerro Azul, o comerciante de erva mate, o produtor e comerciante e exportador de erva mate, aliás, o maior exportador de erva mate que o Paraná já teve, e o Ildefonso Corrêa, que ganha o título da coroa brasileira de barão, então ele vira o Barão do Cerro Azul, sim, junto com a família Fontana, que era uma família de ervateiros, ali dos prédios, dos edifícios Fontana, na frente do Colégio Estadual do Paraná, atualmente na Avenida João Galberto.
são os que financiam a construção do passeio público, que não foi muito simples, tinha bastante gente trabalhando, né? 50 operários por dia, sob a supervisão do engenheiro João Lazari, engenheiro da Câmara de Curitiba. Olha que curioso aqui, vou até ter que deitar o celular para a letrinha ficar um pouco maior, mesmo de óculos. A gente levantou aqui um trabalho feito pela historiadora Aparecida Vaz da Silva Baus, na dissertação de mestrado intitulada O Verde na Metrópole, a evolução das praças e jardins em Curitiba, que ela fala do contexto da inauguração do passeio público da cidade, para a gente entender o que era Curitiba na época e o que a sociedade pedia. A construção, diz ela aqui, né, no trabalho dela, a construção do passeio público em 1886, porque a ideia é de 85, começa a execução com financiamento, patrocínio dos ervateiros, o Defonso Correia e Fernando Fontana. Porque a Câmara não tinha o recurso. A Câmara Municipal de Curitiba não tinha o recurso, então eles decidem bancar, gostaram da ideia, abraçaram a ideia e decidem bancar. Desapropriação de uma área da família Auer. Desapropriação de uma área da família Auer, que deu nome ao bairro Auer, lá bem distante do passeio público, porque eles eram proprietários. Muitas áreas. Essa história minha mãe conta lá, que ela ouvia dos avós dela, que a família Auer, os Auer, eles eram grandes proprietários de terra para o longínquo espaço onde hoje está, para lá da linha verde, o bairro Auer, depois Carmo, Boqueirão, Alto Boqueirão. Eles eram donos de tudo aquilo ali. Né? Não sei exatamente o que eles produziam, mas eram grandes proprietários de terra. E o bairro ganha esse nome de Auer porque todo mundo em Curitiba, do lado de cá da linha verde, mas muito para cá, né, perto do Largo da Ordem, onde a cidade existia na época, falavam, lá pro lado dos Auer. É lá pro lado dos Auer. Era tão longe que era o lado dos Auer, né? E vira o bairro Vila Auer. Mas voltando para o passeio público, a historiadora fala o seguinte: a construção do passeio público em 1886 veio ao encontro dos anseios da sociedade de tornar Curitiba uma capital bela e próspera. Através do saneamento do Rio Belém, que já começava, o verde transformou-se em monumento a ser admirado e usufruído. Então já era uma noção de Curitiba capital ecológica que viria a se consolidar depois, já que em anos 1990, com Jaime Lerner prefeito. Mas ela fala o seguinte: sendo assim, procurou-se dotar o espaço de beleza e diversão, dois elementos essenciais para atrair visitantes ao logradouro. Houve um cuidado especial com a arborização, a principal fonte de beleza do jardim, por meio da reunião de espécies raras e exóticas. Outra forma de garantir a presença de frequentadores foi a instituição de diversos equipamentos de recreação, como o carrossel adquirido pela direção do passeio público em 1886. Então ela vai construindo ali uma noção no trabalho de mestrado que ela fez, não só de como se constrói um parque urbano, mas como você se torna aquela área. Uma área de preservação, mas uma área também, quase um museu a céu aberto, uma área de exibição de espécies raras de plantas. Então, porque Curitiba era uma grande floresta de araucária, vamos lembrar isso, né? Sim. Que existia pelo Paraná inteiro, mas começava aqui no primeiro Planalto. Na parte de litoral e serra, é floresta atlântica. E do Planalto para frente, floresta de araucária. A gente tem um livro aqui que eu mostrei. Deixa eu ver. Não, esse aqui é o de Curitiba. Mas tem um livro escrito também pela Maria Celeste, fotografado pelo Zig Koch, que é o marido da Maria Celeste, uma jornalista e um fotógrafo que pesquisam história e pesquisam Paraná, que fala da floresta de araucárias. Então, Curitiba era a floresta de araucárias, mas eles trazem aqui para o passeio público outros espécimes que não são necessariamente da floresta de araucária, exóticos, mas que se adaptavam ao clima curitibano. Mas, para atrair frequentadores, não é só eu vou para o parque para olhar plantas. Eu quero me divertir com a minha família. Então, tem esses equipamentos urbanos como o carrossel que vão sendo colocados ali, né? O lago, que depois é... O lago aí é o conceito, não sei se você na tua pesquisa descobriu isso, mas das inúmeras entrevistas que eu fiz ao longo da minha carreira com biólogos, botânicos, historiadores e gestores urbanos, é o conceito do que são os parques de Curitiba. O Rio Belém passava ali, muita gente não sabe que o lago do passeio público é o Rio Belém, que vem lá do Abranches, a nascente inclusive hoje é parque também, mas eu já tive o prazer de estar na nascente do Belém, que é um olhozinho d'água lá no Abranches, no limite norte de Curitiba, e ele vem vindo, então ali o Bosque do Papa, que tem aquele riozinho que passa do lado, tudo Rio Belém, tá, pessoal? É Rio Belém. E ele vem e chega ali no passeio público. Aquele lago
é um lago construído para... nos anos 70 já quando, com a reforma do Jaime Lerner. Com a reforma do Jaime Lerner, para ser uma bacia de contenção de água da chuva. Então, quando chove, que os rios ganham envergadura, volume, e hoje a gente vê em várias cidades enchente. Em Curitiba, raríssimas vezes a gente vê isso, porque os parques, os lagos dos parques, são os nossos bastiões. Sim. Então, a gente vê, de vez em quando, numa grande enchente, o lago do Parque Barigui transborda. O do passeio público nunca aconteceu, que eu me lembre, não. Sim. Mas em outras regiões da cidade transbordam também. Por quê? Porque não dá conta, a vazão é muito grande. Mas, de um modo geral, as bacias, os lagos dos parques dão conta da subida dos rios repentina com enchentes, com muitas chuvas, né, que vão enchendo e vem aquilo com vazão. No centro de Curitiba, especificamente, a gente não vê isso porque é tudo canalizado. Então, o Rio Belém, ali na região do passeio público, ele encontra com o Rio Ivo, que é todo canalizado, e junta a água dos dois rios e desemboca depois, começa a aparecer de novo lá na Vila Torres. Ele vai por pela Mariano Torres ali. Exatamente. Ele vai por baixo da Mariano Torres. A Mariano Torres, que vem lá do Círculo Militar até a rodoviária, ele é todo canalizado. Embaixo da rua tem rio, viu, gente? Embaixo da rua tem rio. E muita gente não entende e acha que são os moradores da favela, da Vila Torres, que já não é mais uma favela, é uma comunidade, né? Já está urbanizada, já tem ruas e tudo mais ali, todos os serviços urbanos há muito tempo. Mas muita gente acha que o cheiro ruim que tem naquela região da cidade é por causa dos moradores da comunidade da Vila Torres que não cuidam do rio, jogam lixo no rio. Tem um problema de resíduos sólidos ainda ali. Mas o problema é o Rio Ivo, que é todo canalizado, que está embaixo da rua 15 de novembro, que está embaixo, o Rio Belém está embaixo da Mariano Torres, e tem esgoto clandestino que sai ali dos prédios antigos de Curitiba, sim, que é um problema que a Sanepar não consegue resolver, tem que esburacar a cidade inteira de novo, mas ali saiu, então, o esgoto clandestino do centro de Curitiba, dos prédios, dos moradores, dos prédios comerciais do centro de Curitiba, desemboca lá na Vila Torres e joga o cheiro do esgoto clandestino para aquele rio que passa ali. Aí ele passa entre a PUC, o Colégio Medianeira ali, sim, e segue lá pro lado do Zauer. E vai embora. E vai embora, mas o Rio Belém está poluído a partir dali do encontro com o Rio Ivo. Mas voltando ao passeio público. Então, a gente tem essa história, né, da questão da paisagem, da natureza. As grandes metrópoles do mundo, você tem parques centrais em Tóquio, você tem em Paris, né, os jardins de Tuileries. Aliás, um detalhe que poucos curitibanos sabem e que eu acho encantador, assim. Você diz que o passeio público é inspirado num parque da França. Da França. Eles trazem o portal de entrada do passeio público, que é na esquina da Alfredo Bufrem com a Carlos Cavalcante, que passa ali do lado. Uhum. Carlos Cavalcante, aliás, que 2 quadras para cima tem o Solar do Barão, que era a casa do Barão do Cerro Azul, para ver como tudo era muito pequeno, muito perto ali. Mas na esquina, aquele portal que tem na esquina da Alfredo Bufrem, que é a rua que vem lá dos fundos da Universidade Federal do Paraná e passa no passeio público. Esquina com a Carlos Cavalcante, aquele portal é uma cópia do portal do Cemitério de Cães de Paris. Sim. Assim, o estilo arquitetônico vem, sim, de lá. Enfim, Paris tem um cemitério de cães. Curitiba, algum curitibano tinha viajado para Paris, achou lindo e traz a ideia, uma foto, qualquer coisa, um desenho e copiam o portal do cemitério de cães ali no passeio público. Engraçado a gente perceber isso, né? Então a gente teve essa fase em 1800 e alguma coisa que todas as grandes metrópoles preservam áreas verdes dentro do... Você tem Paris, você tem Munique, você tem Londres, os parques de Londres, Nova York. E depois a gente passa um período enorme... Sem novos parques. Sem novos parques. Antes da gente ir para os nossos parques, deixa eu só ler um trechinho que eu acho muito lindo, do jornal 19 de dezembro, que era o jornal da época aqui em Curitiba. No dia 4 de maio de 1886... publicou o seguinte, sobre a inauguração do passeio público ainda. Inaugurou-se com grande pompa o local destinado para passeio público desta capital. E disso já devem ter ido os telegramas para a corte.
Então foi um evento que foi comunicado à corte. Aplaudimos a ideia e achamos menos má a escolha do terreno, por ser um brejal que se pretende dessecar e torná-lo útil, de imprestável que antes era. Então, assim, o jornal aplaudindo, é um editorialzinho, né, do jornal aqui, aplaudindo a inauguração do passeio público, que deixa de ser um brejal, passa a ser dessecado, ele é seco, tornado seco, não foi tornado seco, né? Uma parte do brejal vira o rio canalizado, de alguma forma, aberto ainda, que hoje é o Lago do Passeio Público, o finalzinho do Rio Belém que a gente vê ali. E aí vamos para a ideia de outros parques. Tem esse lapso temporal de século, mais de século. 100 anos. 100 anos. E aí a gente puxou a lista dos prefeitos aqui, da inauguração dos parques, para ver quando que Curitiba começa a ter parques de novo. 1970, década de 70. 72, com o Jaime Lerner. Então, no seu primeiro mandato, ainda biônico, indicado e não eleito. Exatamente. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as cidades tenham 12 metros quadrados de área verde por habitante, para manter um equilíbrio saudável, que acho que é questão de ar puro, poluição, sombra, temperatura. E isso começa a ser observado muito recentemente, né? Nos últimos 30 anos, as áreas verdes deixam de ser uma questão de beleza, passam a ser uma necessidade, de entretenimento, e passa a ser uma necessidade. E as cidades começam a buscar soluções ambientais, né, para o equilíbrio da nossa sanidade, da nossa saúde mental, do nosso bem-estar, que está totalmente ligado com o nosso contato com a natureza. Sim. À medida que as cidades vão crescendo e vão derrubando as florestas, as áreas naturais, as áreas verdes, a necessidade da gente manter esse contato vai surgindo. A Organização Mundial da Saúde estabelece que 12 metros quadrados é um número mínimo, porque as cidades já estão se avolumando muito, muito, né? E isso começa a gerar rankings e estudos, e as cidades começam aí a se preocupar com essa questão. Se esforçar para criar os parques. Exatamente. Jaime Lerner, em 72, na primeira gestão dele, né, ele já tinha passado uma temporada na França, estudado na França, ele vem com muitas ideias inovadoras, e ele aproveita todos esses fundos de vale, essas regiões de pedreiras que acabaram ficando dentro da cidade. Você não pode mais explodir pedreiras e movimentar pedreiras dentro da área urbana, porque tem casas, tem vizinhos, tem uma série de coisas. E começa a criar os parques. E ele começa a criar os parques. Mas as pedreiras especificamente que a gente tem, né? O Parque da Pedreira, o Parque da Ópera de Arame, o Parque Tingüim, o Parque Tanguá, todos esses já são da gestão Jaime Lerner eleito, anos 90. Em 72 ele cria o Parque Barigui, que é o Parque dos Curitibanos, tem vários outros, né? Sim. São momentos da gestão Jaime Lerner e da visão Jaime Lerner que vão trazendo parques para Curitiba. A gente precisa dizer que o levantamento atual, que a gente conseguiu levantar aqui hoje, 2023, Curitiba tem 45 áreas verdes preservadas, 30 parques e 15 bosques, né? E, por exemplo, os maiores, os mais conhecidos, Parque Barigui, Parque da Barreirinha, Parque São Lourenço, são todos dessa época aí de Jaime Lerner prefeito primeira vez, 72. Então ele vai criando parques um atrás do outro. Depois, nos anos lá de 88, 90, 91, 92, quando ele foi prefeito de novo, eleito, ele cria Parque Iguaçu, Parque das Pedreiras, o Jardim Botânico, o Passaúna, né? Então tem muitos outros que vão surgindo, o Tingüí, o Tanguá. Então cartões postais mesmo da cidade já são todos dessa época. Isso vira uma marca da cidade. Vira uma marca da cidade. Aí deixa eu te falar, porque isso foi o início da minha carreira de repórter. Então eu acompanhei a inauguração de vários desses. Eu me formei em 92, mas eu começo a trabalhar como repórter em 1990. Então é nessa gestão Jaime Lerner aí. Inclusive eu estudava com a Ilana Lerner, que é filha dele, então eu acompanhei muito próximo mesmo tudo que acontecia. Como que Curitiba ganhou o Jardim Botânico, as obras do Jardim Botânico, o Jardim Botânico começando a ser frequentado, tudo isso eu vi. Ópera de Arame, Pedreira, os primeiros shows, os primeiros espetáculos, daí surge Festival de Teatro, que vai ser também um outro programa à parte, surgem vários outros movimentos em função da existência desses espaços, né? Mas a gente acabou não mostrando, e eu queria dar um salto atrás aqui rapidamente, as fotos que a gente levantou do passeio público, que foi o nosso primeiro, para a gente ver como era Curitiba e como surgiram os parques. Essa aqui é a primeira
imagem, eu acho, do passeio público, né? Passeio público aqui para o canto. Tem até escrito alguém que tirou uma foto e guardou para a família. Olha, essa aqui eu imagino que seja João Galberto, porque o passeio público ele começa. O começo da João Galberto ali. Subindo, Aqui é onde está mais ou menos hoje o Colégio Estadual. Era uma chacrinha, pro lado de cá eram os Fontana, a erva mate, o engenho da erva mate dos Fontana. Era uma rua de chão, com carroças passando. E olha o pessoal indo para o passeio público de vestido longo, hoje, de terno. do lado direito ali deve estar o Shopping Memorial Miller Árabe. O Shopping o Miller. Memorial Árabe para cá, e um pouquinho para frente, Praça 19 de Dezembro, Sim. Praça do Homem-Nu e o Shopping Miller. E para lá, muito para frente, onde era a floresta, o nosso centro cívico atual. Exato. Mas olha que lindos os jardins, com umas palmeiras. Aqui, então, já eram espécimes que não eram mais da nossa floresta de araucária, já era uma área... Bom, era uma área de brejo, então ali não tinha floresta, né? Mas olha que lindos as calçadas, os jardins e o pessoal com a famosa roupinha domingueira, passeando ali super bem com compostos. os carroções, as charretes. Né? E aí a gente já dá um salto 20 anos depois, aqui ainda é o passeio público, ó, e 20 anos depois já tinha a primeira universidade do país inaugurada lá, a Universidade Federal do Paraná. Ela já não tem mais essa cúpula que tem lá, mas a gente vê ali a fachada da universidade, porque a universidade está a 2 quadras do passeio público. Enfim, tinha um espaço vazio, aqui o passeio público, o portão barquinho, depois é feito aqui para frente, né? Esse portão que imita o cemitério de cães de Paris, porque a outra foto que a gente viu é mais para cá. Né, a frente lá para João Galberto. Sim, aqui, lá na atual Praça Santos Andrade, que não tinha Teatro Guaíra pro lado de lá. A minha mãe, que é nascida em 1941, lembra que ela com 5, 6 aninhos, então ali meados de 45, época da guerra, da Segunda Guerra terminando, ela diz que no terreno do Teatro Guaíra parava circo. Olha só. E a Praça Santos Andrade atual era um lixão de Curitiba, porque eu fiz uma reportagem sobre os 100 anos da universidade em 2012, quando a universidade completou 100 anos, foi a primeira universidade do país, e historiadores me contaram essa história, que pouca gente sabe em Curitiba também, que na época eram vários cursos que tinha ali, mas os primeiros, direito, medicina, enfim, eram os cursos que surgiram, e os estudantes de medicina estavam no porão, que depois, durante muito tempo, foi o laboratório de odonto, Sim. que já não está mais lá, mas na época que eu estudei ali também no prédio histórico, já era odonto no subterrâneo, digamos assim, direito, e do lado de cá alguns cursos de humanas, comunicação social, psicologia e turismo. Nenhum desses cursos está lá. Mas, voltando, os estudantes de medicina começaram a reclamar. Eles já tinham que lidar com formol e com cadáveres para estudar anatomia e tinham que aguentar o cheiro do lixão. Sim. E parece que o terreno tinha sido cedido para Vitor Ferreira do Amaral, enfim, para os intelectuais que fundaram a universidade, tinha sido cedido pela prefeitura justamente porque a prefeitura queria isolar o lixão do Largo da Ordem, que era a cidade. Perfeito. Então, construiu a universidade ali. Tipo, a universidade vai ser o muro que separa a Curitiba do que tem para frente, que é o lixão e terreno a céu aberto. Olha só. Né? Mas aí o lixão sai dali, a universidade se firma e cria tudo, o passeio público nesse contexto. Mas voltando à década de 1970, os parques e a Jaime Lerner. O que eu acho interessante a gente ressaltar é que essa visão do Jaime acabou formatando a qualidade de vida que a gente tem hoje na cidade. A questão das áreas verdes como uma referência de saúde pública e de bem-estar da cidade, existem diversas listas que você pode puxar, né? Por tamanho de área verde, por ar puro, por a medição por habitantes. Curitiba está sempre entre as cidades que mais oferecem área verde. Que mais oferecem área verde, que traz o lazer dos parques para os seus habitantes. E nos anos 90, quando Jaime Lerner cria mais uma batelada de parques, Jardim Botânico, Parque Sim. das Pedreiras, Tingui, Tanguá, Curitiba, na época, se divulga como capital ecológica. Até então, ela era conhecida como Cidade Sorriso e passa a ser conhecida como capital ecológica, porque nessa época tinha já 32 metros quadrados de área verde por habitante, que é muito mais do que os 12 metros indicados pela Organização Mundial de Saúde. Hoje em dia tem quanto? 64 metros por habitante. Já dobrou, então, Exatamente. Fantástico, parabéns a Curitiba. O que nos torna verde não são só os parques, né? São várias iniciativas. A questão de transporte, a questão da reciclagem do lixo, a questão tratamento de água, água, saneamento. De água. Mas por onde quer que a gente olhe, o trabalho que foi feito na cidade nos coloca
numa posição de destaque no mundo. E é um trabalho que tem que continuar, né? Tem que continuar, especialmente por esses outros aspectos, Sim. coleta de lixo, reciclagem, que às vezes a gente vê se perdendo aí com a população, precisa continuar, A pessoal. utilização da população dentro dessas áreas verdes, né? Que são adotadas. Curitiba adora as áreas verdes que tem. Todos os parques acabaram É motivo de orgulho para nós. ganhando um carinho especial, né? Cada um gosta de um parque especial da E cidade. tem o parque do bairro, quase todos os bairros têm parque, o pessoal gosta Exatamente. do ponto de encontro. Exatamente. E então eu acho que a gente deve muito à visão do Jaime Lerner. Todos os outros governadores Prefeitos. acabaram seguindo. Sim, praticamente todos inauguram algum parque. Inauguram algum ou parque, alguns. entendem a necessidade, eles vêm, né? A gente vê uma coisa que fica bonita, você quer fazer igual, acaba repetindo ou criando novas possibilidades. E isso faz da nossa cidade a tão amada Curitiba. A Curitiba que a gente ama e da qual a gente tem muito orgulho. E assim nós terminamos o nosso ano de Curitiba Raiz, a nossa primeira temporada. Esse é o último programa do ano, a gente vai dar uma parada agora para Natal, Ano Novo. Depois, nas minhas redes sociais, eu anuncio quando teremos a próxima temporada de Curitiba Raiz. De qualquer forma, fica o convite, caso você não tenha assistido os episódios anteriores, para maratonar agora no fim do ano os 10 episódios de Curitiba Raiz, divulgar para outros curitibanos que você conheça, para pessoas de outros lugares do Brasil que tenham visitado Curitiba e gostado da nossa cidade. Convide a conhecer um pouquinho mais da nossa história e resgate o orgulho de ser curitibano. Muito obrigada, Germano. Um bom fim de ano, um bom Natal, boas festas, boas folgas. Cris, obrigado pela sua companhia. Estamos juntos aqui. Vamos em frente. Vamos em frente. E nós esperamos você no Curitiba Raiz em 2024. Até lá.